Olá a todos, eu me chamo Lucas e hoje nós vamos falar sobre os famosos FIIs, ou Fundos de Investimento Imobiliário. Esse é um mini curso do canal Restauração SA. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a todos pelo acesso ao curso e, como já dito, nosso objeto hoje é essa modalidade específica de investimento, que é o Fundo de Investimento Imobiliário. Então vamos em frente. Os FIIs são, como o próprio nome diz, fundos de investimento voltados para a exploração imobiliária, com base em investimentos abertos ao público. Como funciona? Um grupo de investidores constitui um fundo que, por exemplo, adquire um prédio inteiro de escritórios por 50 milhões de reais. E esse fundo aluga esse imóvel mensalmente para diversas empresas. Mas ao invés de cobrar os aluguéis mensais e ficar com o dinheiro para ele, esse fundo resolveu abrir uma participação para o público nesse empreendimento. Ou seja, esse fundo ele se torna dono de um determinado imóvel, ele registra essa aquisição dentro de uma estrutura legal específica para os fundos imobiliários, e aí ele abre a possibilidade no mercado secundário de terceiros, qualquer pessoa interessada que esteja cadastrada numa corretora de valores imobiliários, de adquirir cotas daquele fundo. Assim, esse fundo, que é o proprietário, entre aspas, dono desse prédio de escritórios, passa a vender cotas de participação no fundo, isto é, pequenas parcelas dessa propriedade em condomínio. Então, se você adquirir uma cota desse fundo, você se torna dono desse pedacinho daquele prédio. De forma mais correta, você se torna proprietário de direito sobre os lucros oriundos da exploração econômica daquele imóvel, na proporção das suas cotas. Ou seja, você passa a receber uma fração daquele aluguel na proporção das suas cotas. Então, uma cota tem direito a, alguns centavos do que equivaleria à divisão do aluguel. Se você dobra a sua compra de cotas, você tem direito ao dobro e assim por diante. Se esse fundo, dono do prédio, disponibilizou ao público 100 mil cotas, no final de um mês, após deduzidas as despesas e a remuneração da administração do fundo, o valor é dividido pelo número de cotas, isto é, pago, via de regra, mensalmente aos cotistas. Imagine que esse valor mensal seja de 5 milhões, e esse valor dividido pelo número de cotas gere para o proprietário de uma cota R$ 50 por mês. Se a pessoa comprar 2 cotas, R$ 100 por mês. Se comprar 20 cotas, R$ 1.000 e assim por diante. Então, basicamente, é uma estrutura que tem uma reversão proporcional ao seu lucro. Na compra de ações, por exemplo, isso também é verdade, só que existe uma diferença. Porque existe uma margem maior para os administradores de empresas de capital aberto deles decidirem a distribuição de dividendos. Enquanto nos FIIs, essa distribuição ela é regulada pela lei dentro de um limite mais rígido. Então você tem mais previsibilidade de que seu investimento no final do mês seguinte volte realmente em uma proporção maior. Bom, você tem duas formas de ganhar dinheiro com FIIs. A primeira você ganha com o pagamento de proventos mensal proporcional ao seu investimento. Quanto mais você investe, mais você ganha, que é o que nós havíamos acabado de explicar. E a segunda é a valorização do valor unitário do preço da cota do fundo no mercado secundário. Ou seja, você entrou na sua corretora e você comprou um FIIs, de um fundo de logística. E comprou por um valor de R$ 50. 6 meses depois, aquele fundo está valendo R$ 150. Então, além do dinheiro que você recebeu todo mês, que seriam seus aluguéis, digamos assim, ou proventos, você ainda teve uma valorização de 150%. Quer dizer, você tinha 50, você multiplicou em 3 vezes o seu capital, que é essa segunda forma. Aqui um aviso. Atenção! Como já avisamos no vídeo número 13 do canal, que eu fiz essa ressalva, não existe almoço grátis. Então tenha cuidado com promessas mirabolantes de valorização ou pagamentos de proventos fora da média do mercado. O que eu estou querendo dizer aqui? Existe uma média de mercado de proventos, que é o que você recebe mensal com fundos. Você também vai ouvir o termo dividendos, mas o termo mais correto é proventos. Mas são sinônimos, você pode usar tanto um quanto o outro, fica a seu critério. Entre 0,5% e 0,65% ao mês. Então, se você tem um fundo imobiliário que ele paga, dividendos de 3% ao mês, não estou falando que isso é uma verdade absoluta, mas desconfie. Pode ser que ele esteja pagando um dividendo absurdo em relação ao mercado, porque ele apresenta muitos riscos e quer captar o seu dinheiro. Então tome muito cuidado.
também promessa de valorização. Olha, esse fundo aqui ele vai se valorizar 500%. Quem faz esse tipo de promessa mirabolante, muito fora do mercado, geralmente é porque quer captar recursos com pressa, porque pode estar com algum problema. Lógico, existem exceções, existem oportunidades às vezes únicas, mas a regra é essa. Então, principalmente para quem está começando, tenda a investir em fundos mais conservadores, fundos mais tradicionais, que já estão há anos, que você pode puxar todo o histórico daquele fundo para você preservar o seu capital. Até porque o fundo de investimento, o FII, é um investimento de longo prazo. A gente nem aqui estaria dando um curso sobre isso se não fosse de outra forma. É uma questão de você se desenvolver com o tempo. Não existe enriquecimento rápido. Aqui estamos falando de um investimento real, um investimento maduro que você primeiro planta para depois colher ao longo do tempo, utilizando-se dos juros compostos. Ok? Só para deixar bem claro esse aviso. Seguindo, os FIIs são seguros? E aí vem a resposta. Se a pessoa entender que está trabalhando com o mercado de renda variável, via de regra, sim. O que eu digo com isso? Aqui, como no mercado de ações, a renda é variável. Então você não tem garantia nenhuma que aquela cota que você comprou por um valor, no meio de uma crise, não caia pela metade. Só que se você segurar esse recurso ali, se você estiver usando um recurso que você aportou consciente, você fez uma reserva de emergência, você está consciente que você não vai poder tirar, 1, 2 anos depois, essa cota pode voltar ao preço anterior ou até ultrapassar. Então, é um investimento a longo prazo para quem sabe trabalhar com renda variável. Quem tem uma carteira de investimentos, um portfólio bem diversificado. Isso a gente vai falar também no canal sobre todos esses temas. Mas assim, via de regra, é seguro, desde que você saiba o que você está fazendo. Os fundos imobiliários são registrados pela Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, se submetem à Instrução Normativa 472, que foi atualizada pela Instrução Normativa 480, e são fiscalizados pela Superintendência de Relações com Investidores, da CVM. Sofrem também auditorias externas, sendo um investimento bem seguro, até por serem regulados na Bolsa de Valores. Mas é aquela coisa que eu digo, é seguro, tem regulação, mas você tem que se manter informado pelos fundos que você comprar, e a gente vai falar aqui no resto do curso. Tem muitos meios de você obter essas informações, e desde que você faça o aporte com responsabilidade, sabendo que é um dinheiro que você pode investir nisso, que não vai te comprometer numa situação de emergência, e sabendo exatamente o que você está fazendo. Qual a natureza jurídica dos fundos imobiliários? Esses fundos, a meu ver, depois de muito estudar, possuem uma natureza jurídica híbrida. Mas aí eu vou usar aqui um termo, que é o termo doutrina. O que significa doutrina? Dentro do direito, dentro das áreas das ciências, existem pesquisadores que estão anos estudando um tema. E às vezes eles têm divergências entre eles. E no caso dos FIIs é isso que acontece. Para parte da doutrina, o FII é caracterizado como um condomínio de natureza especial, com base na Lei 8668 de 25 de junho de 1993. Por quê? A própria lei que regula os FIIs no Brasil afirma que ele é um condomínio. De uma forma mais geral, para dar uma visão assim bem simples, o que seria um condomínio? Seria um conjunto em que todos, via de regra, têm uma fração ideal e têm o direito de uso, gozo ou fruição dentro daquela fração ideal. Então vamos pensar num prédio. Tem áreas que são delimitadas como comuns, onde todos podem passar, etc, e tem áreas que são fechadas a cada um. Esse é um exemplo simples de condomínio, chamado condomínio edilício. A lei entende os FIIs como um condomínio fechado com as características que ela trata. Mas existe um outro entendimento doutrinário, que diz que o FII não pode ser um condomínio pelo seguinte motivo, porque o proprietário fiduciário detém o controle de bens reais. E o objeto comum entre todos os proprietários são apenas os direitos patrimoniais pagos aos fiduciantes. Então os cotistas eles se diferem assim no que ocorre nos demais fundos. Calma que eu vou explicar. O que eles estão dizendo aqui? Lembra aquele grupo de pessoas que fundou o fundo, que comprou o imóvel? Basicamente o que eles estão dizendo é o seguinte, essas pessoas que são os administradores, que realmente são pessoas super profissionais, eles é que têm o poder de fato, por exemplo, se for um prédio só, eles é que têm o poder de fato sobre aquele prédio, de escolher se vai mudar a pintura, por exemplo, eles que fazem essa gestão. E os fiduciantes, ou seja, aqueles que investem na confiança de ter o aluguel, eles só têm um poder efetivo de direito patrimonial, ou seja, em receber, conforme a lei, seu aluguel todos os meses.
eles não têm um poder de gestão total. Por conta disso, algumas pessoas falam que esse fundo de investimento imobiliário ele não seria um condomínio. Essa é uma interpretação. Eu li alguns livros sobre isso, li 2 teses e uma dissertação de mestrado muito boa sobre o tema. E aí eu não vou colocar aqui uma posição dominante, tipo, quem tem razão. Eu acho que no caso dos FIIs, que são fundos de investimento imobiliário, que é uma coisa que não tem, sei lá, 30, 40 anos, se você for analisar, você não tem que trazer verdades absolutas. É melhor fazer perguntas inteligentes, eu sempre sei, do que se achar o dono da verdade. Então eu vou aqui só fazer uma ponderação sobre cada um desses pontos, tá? De forma bem breve e bem simples. Se eventualmente vocês tiverem dúvidas, porque eu sei que é uma coisa mais jurídica, mais teórica, é óbvio que eu vou estar à disposição nos comentários tanto desse minicurso, quanto do canal, quanto do Instagram, para responder a cada um de vocês. Inclusive, o nosso e-mail, contato@restauraçãosa.com também, podem mandar perguntas que a gente responde, porque a gente sabe que esse é um ponto bem específico. Então, para aqueles que entendem diretamente que é um condomínio de natureza especial com relação à interpretação da lei, eu digo o seguinte, um contraponto para essa versão. Nem toda lei literal transforma os fatos em realidade. A gente tem que obedecer à lei, porque ela tem um poder vinculante. Mas muitas vezes as leis foram lançadas de uma forma que elas não retratavam a realidade e depois a própria vida, a própria natureza dos negócios acabou fazendo com que aquela lei fosse alterada. Então, esse é um contraponto àqueles que interpretam a lei literalmente e buscam uma característica especial para os FIIs. Já para aquela outra segunda corrente, que fala não poder ser um condomínio porque o proprietário fiduciário é que detém o controle, ou seja, somente os administradores é que detêm o controle, eu faço um contraponto. Eu tenho alguns FIIs investidos, e esses FIIs são FIIs muito bons, com administradores muito bons, em que tem assembleias em que os cotistas têm muito poder decisório. Muito poder decisório. Então, você colocar de uma forma absoluta que os cotistas só têm direito patrimonial sobre os recursos, se você ler os contratos dos FIIs, isso não é necessariamente verdade. É uma posição teórica interessante, mas no mundo real ela também pode ser mitigada. Por isso que eu falo que é uma natureza jurídica híbrida. Aqui eu falo um pouquinho de outras discussões também, que tem se é um condomínio, se é uma comunhão de bens, ou seja, uma coisa mais abstrata em relação a esse caso específico. Se, por exemplo, os FIIs seriam uma sociedade empresária, porque tanto os administradores quanto aqueles que investem têm um escopo comum de obter lucro, ou se seria um contrato plurilateral, que é um contrato que foi um conceito brilhante de Tullio Ascarelli, que foi desenvolvido para contratos em que não há aquele sinalagma comum, por exemplo, de uma compra e venda. São contratos mais complexos que têm uma diversidade de objetivos. Então, assim, dentro dessa diversa colocação de posições, condomínio, eu vejo o seguinte, ele tem características de condomínio porque a natureza jurídica da lei ela foi vinculada aos direitos reais, sim, no começo. Então, mesmo tem alguns FIIs, a gente vai falar mais tarde, são chamados FIIs de papel, eles têm que investir em algo com a natureza imobiliária. Então, ele traz propriedades condominiais. Eu não vejo tanto como uma sociedade empresária porque ele tem uma característica específica. Então ele tem uma característica de sociedade no sentido de um esforço comum, mas é mais voltado, a meu ver, para uma espécie de bem comum, contratual e condominial. Então, seria um condomínio ou uma comunhão de bens, para quem quer excluir o condomínio, que é essa segunda categoria, com característica contratual, porque o FIIs, além de obedecer à lei, se você for ver qualquer FIIs, ele tem um contrato específico de peculiaridades. Por exemplo, remuneração dos administradores, outorga de poderes, limite de mandato pelos administradores, ou seja, aquelas pessoas do fundo, que abriram fundo, que geraram fundo, às vezes elas mesmas preferem colocar um outro administrador, um super especialista, por um determinado tempo. Ele tem limites de poderes, por isso que eu acho que é um contrato plurilateral com características condominiais.
Aí você pode até falar assim, pô, você está ficando meio em cima do muro. Não é isso, é que é um instituto muito novo. E a minha interpretação atual é dessa natureza jurídica híbrida. É lógico que eu poderia falar de cada um desses itens por mais ou menos umas 2 horas, falar a doutrina, a posição de cada professor. Mas realmente, como aqui é um mini curso, eu só quero que vocês saibam que a natureza jurídica dos FIIs, ou seja, o que é natureza jurídica? É como você separa numa caixinha esse fenômeno dos FIIs para você analisar ele sobre os aspectos legais, que essa natureza ela é controversa, ou seja, existem algumas posições sobre elas, mas que na lei ela é definida como um condomínio, ok? Aqui uma questão importante. Propriedade fiduciária do administrador é uma das características do FII. O que é isso? O administrador ele tem deveres fiduciários, ou seja, deveres de confiança sobre cada um dos cotistas. Como ele está administrando bens de terceiros, ou seja, ele foi captar no mercado, na B3, da Bolsa Brasil Balcão, ele captou investidores. Então eu comprei R$100 de uma cota X. E milhões de pessoas compraram, certo? Então, boa parte do dinheiro para comprar mais imóveis, vamos supor que ele tinha um imóvel e comprou um outro, esse dinheiro não é dele, esse dinheiro é alheio. E isso, quando ele tem que se responsabilizar por isso, ele tem deveres fiduciários, ele tem deveres de confiança alheia, e isso é bem regulado no Brasil. Mas isso também não te impede de, quando você comprar um FII, você ir no site de relação com os investidores, saber o histórico desse administrador, entendeu? Porque é o seu dinheiro que está lá. Então, você não pode, apesar de ser uma coisa que dá uma segurança jurídica para você investir, você não pode também descuidar de conhecer um pouco do que está acontecendo com o seu dinheiro. Bom, eu falei um apanhado bem rápido, bem sucinto sobre a natureza jurídica dos FIIs. Como eu disse, é uma matéria mais jurídica, talvez nem interesse tanto a maioria das pessoas que querem investir, mas é importante vocês saberem que existe uma matéria de fundo naquilo, que aquilo não é uma construção automática que foi lançada numa lei e você compra e você não sabe nem o que você está comprando, entendeu? Você precisa entender um pouco que para investir em alguma coisa você precisa ter pelo menos uma noção do que se debate sobre aquilo, qual que é a natureza daquilo, entendeu? As pessoas às vezes elas seguem o efeito manada de investir em alguma coisa só porque ouviram muita gente falar. Você tem que adotar um comportamento anticíclico, que é o seguinte, tá todo mundo indo, opa, vou esperar um pouco, vou estudar melhor, depois eu vejo se eu entro ou não, vou saber que bicho que é esse de FII. Por isso que eu falei um pouco sobre a natureza jurídica dele, ok? Bom, como adquirir FIIs? A forma de aquisição dos fundos imobiliários é bem simples. Basta abrir uma conta pessoal em qualquer corretora de valores imobiliários e uma vez que a compra e venda é realizada da mesma forma que as ações. Então você procura uma corretora que tenha pelo menos 3 anos de mercado, que seja pertencente a um grupo robusto de investimentos e principalmente que ofereça taxa zero de corretagem para a compra de ações e fundos. Porque o ideal é você ter um portfólio diversificado. Então, se ela oferece taxa zero de corretagem, já é um bom começo. Para quem está começando a não pagar essas taxas, faz muita diferença, porque realmente você está fazendo um aporte ali, sei lá, de 200, 300 reais por mês, ou dependendo da faixa etária que está me ouvindo, R$1.000 por mês. Se você ficar pagando frações e frações, ainda que pequenas, de corretagem, isso vai sangrando ao longo prazo. Então, tentar pegar uma corretora que tenha uma boa reputação, 3 anos de mercado, você pode pesquisar isso facilmente hoje em dia e com essas condições. Bom, você vai fazer um cadastro, aí comprar os FIIs é uma experiência bem tranquila. Geralmente são 4 dígitos a empresa, que é o código, e o número do FII, então você colocando ali, você já vai aparecer tanto o código quanto o número, você coloca a quantidade que você quer, clica em comprar e essa operação pode ser feita em qualquer computador, tablet, celular. Lógico, dê preferência ao seu computador ou celular de uso pessoal com todos os cuidados com a senha, uma vez que estão falando do seu dinheiro sendo investido. Não é aquela coisa, né? Você pega o celular do seu amigo, deixa eu logar aqui, comprar e tal, ou alguém que você nem conhece. É sempre bom você ter também, aí falando de computador, ter um antivírus atualizado, porque realmente, mesmo que você esteja agora, quero conhecer, vai chegar um dia que você vai ter um bom montante investido, você tem que proteger os seus investimentos. Bom, e não é necessário um grande montante de dinheiro para começar a investir em FIIs. A partir de R$30 você consegue comprar uma cota de um FII e iniciar a sua jornada como investidor. Realmente, vamos pegar até os FIIs mais famosos, assim, mais tradicionais, eles subiram um pouco, mas
Eu coloquei aqui R$30 porque tem, mas vamos pegar os mais tradicionais. Com R$100 você consegue comprar uma cota e você é dono daquilo. Então você é dono de uma fração ideal de um grande shopping, de um grande investimento na Avenida Paulista, de um grande prédio na Faria Lima. Então você tem uma sensação de pertencimento que vai aos poucos te estimular a querer estudar mais, saber o que está acontecendo com esse seu investimento. Agora um pouquinho da conjuntura atual, né? Nós estamos aqui em 2021. Em função da baixíssima taxa de juros que foi estabelecida pelo Banco Central do Brasil, os FIIs se tornaram um investimento muito atraente e a porta de entrada para muitos investidores, justamente por ser um investimento menos arriscado do que as ações. Nesse sentido, é importante comparar os pontos positivos e negativos entre os FIIs e as ações. Eu vou até falar um ponto aqui que não está nesse rol, mas que eu acabei de falar que é importante. A distribuição de dividendos dos FIIs ela é estipulada num período semestral e ela tem que ser feita com mais regularidade. As ações também tem na Lei 6404, que é a lei de sociedades por ação, que inclui as sociedades anônimas ou as companhias. Ali eles definem também a distribuição dos dividendos. Só que existem muito mais instrumentos para isso não ser distribuído. Então, por exemplo, uma necessidade de um alto investimento, existem margens maiores de discricionariedade, ou seja, de opção do administrador para segurar um pouco essa distribuição. Enquanto que no caso dos FIIs, não. É muito mais regular essa distribuição, mas existem pequenas diferenças. Por exemplo, existe um fundo de investimento imobiliário que é de shopping. Ele, às vezes, alguns fundos distribuem com espaçamento maior de tempo, não é mês a mês, mas como via de regra, tirando a situação atual da pandemia, mas estou falando a longo prazo, lembrem. Os shoppings costumam lucrar muito no final do ano, e esse pagamento no final do ano ele vem um pouco turbinado. Tem uma característica específica dos FIIs de shoppings. Só para vocês entenderem. Mas vamos lá. Pontos positivos. Primeiro ponto é a menor volatilidade. O que é volatilidade? É o sobe e desce, aquele eletrocardiograma. Se você jogar no Google o nome de uma ação, você vai ver lá. O eletrocardiograma ali sobe e desce. Aqueles tracinhos subindo e descendo. Aquilo é a volatilidade. Quanto menos tiver volatilidade, mais previsibilidade em regra, existem exceções que você pode ter em relação ao que vai acontecer. Então, os FIIs eles têm menos volatilidade que as ações. Historicamente, os FIIs possuem menor volatilidade do que as ações, isto é, apenas nessas grandes crises, como por exemplo no caso do Wesley Day, ou aquela com o impacto da atual pandemia sobre a Bolsa, é que os fundos imobiliários caíram, mas também em um grau menor do que as ações. E via de regra, é isso que acontece, ou seja, você pode ter um FII específico que teve um evento em relação a ele que isso não aconteceu. Mas, via de regra, existe um índice de FIIs que se chama IFIX. Se você analisar a curva desse índice, o tracinho dele, como que ele subiu e desceu, você vai ver que a volatilidade dele, é verdade que ele é bem mais novo, mas é muito menor do que o Ibovespa, por exemplo. Então, os FIIs possuem menor alteração, tanto para queda quanto para valorização. E isso é muito bom para dar segurança para pequenos e médios investidores, começando nesse mercado. A grande maioria dos FIIs paga uma renda mensal, que por jargão de mercado é conhecida como dividendo ou provento. A maioria das pessoas fala dividendo porque é uma herança das ações, mas eu acho que o termo mais correto é proventos. Ok? Mas eu vou tratar os dois aqui, como eu já disse, como sinônimos. O que nos leva a um segundo ponto positivo. Reinvestimento constante para aproveitamento dos juros compostos. Como já explicado, ao comprar cotas de um FII, você recebe todo mês uma parcela daquele aluguel, o que te permite, no mínimo, a reinvestir todo mês um pouco de dinheiro para comprar mais cotas e no mês seguinte ter uma fração ainda maior dos proventos. Se você combinar esse reinvestimento com aportes mensais da sua renda, conforme o tempo passa, você vai ter um efeito bola de neve positivo, pois quanto mais você investe, mais gerem proventos para você investir. Mais para frente nessa mesma aula eu vou falar especificamente fazendo a conta de como você faz isso. Mas, por exemplo, vamos supor que você tem um FII que chama ABCD. Vai chegar um dia que você vai ter tanto dinheiro investido nele que no mês seguinte você já vai ter dinheiro para comprar uma cota desse mesmo FII, entendeu? E vai chegar um ponto que vai ter dinheiro para comprar duas, ou seja, ele vai se retroalimentar independente de você colocar dinheiro. Então, se você colocar dinheiro a mais, esses juros compostos vão trabalhando a um ponto que isso vai gerar uma renda que você, putz, já posso pagar aqui uma continha de luz. Depois, bem mais para frente, já posso pagar um aluguel. Até que chega um dia que você pode alcançar a sua independência, pelo menos pagar suas contas com esse investimento. E isso eu estou falando a longo prazo, ok? Bom, e aí vem a sequência. A consequência disso a longo prazo é que
por mês você veja que já tem o suficiente para pagar uma conta de água, de luz. Não que você deva usar os proventos para isso no início, é melhor reinvestir o dinheiro. Mas você sabe que pode contar com ele, até que essa bola de neve chegue num ponto em que você poderá pagar seu aluguel, coisas maiores. E ao longo prazo, essa estratégia pode te gerar uma independência financeira. Isto é, você se aposentar vivendo de proventos. Então você está passeando num parque e você sabe que tem um gestor trabalhando para você que vai te pagar no final do mês uma coisa que pague todas as suas contas. Você está no cinema com a sua mulher, está passeando no shopping e sabe que tem um gestor trabalhando para você, entendeu? Então, essa é a magia dos juros compostos de você fazer bons investimentos. E aí o ponto importante, é lógico que isso exige essas três coisas: tempo, disciplina e aportes constantes. E aqui eu falo só um pouquinho da disciplina. Muita gente assiste algum vidinho no YouTube, vê um cara, acha o cara legal, oh, vou abrir uma conta. Abre a conta, coloca R$1.000 lá, aí vai ver daqui a 2 anos. Tudo bem, aquele dinheiro ele investiu, mas assim, se você não tem disciplina nem em estudar aquilo, não dedicar um pouquinho do seu tempo e não fizer os aportes, esse efeito que você ficou tão feliz de ver num determinado vídeo do YouTube, ele não vai acontecer, tá? Ele precisa de um certo trabalho e dedicação. E em que pese essa mesma estratégia seja válida para as ações, para investidores iniciantes fazer isso em ações é mais difícil, pois cada empresa paga seus dividendos com datas e frequências diferentes. No caso dos FIIs, especialmente para quem está conhecendo esse mercado agora, facilita muito ver todo mês uma renda palpável caindo na sua conta. Esse é um efeito psicológico, eu já mencionei anteriormente. Saber que entra alguns centavos no começo ali, mas todo mês, você fala, olha, está funcionando. Isso te ajuda justamente a você ter mais disciplina e você dedicar um pouquinho do seu tempo. É um efeito psicológico de risco e retorno. Você fala, olha, eu estou dedicando aqui e eu estou vendo uma contraprestação. Então isso acaba contribuindo para a sua disciplina, principalmente daquela pessoa que está entrando agora, que não sabe nada. Não sabe nada que eu falo não é no sentido de demérito, todo mundo sempre foi ignorante até conhecer algo, isso é um fato. Então se você realmente está vendo pela primeira vez uma coisa difícil, você pode não saber. Só nesse vídeo aqui, nesse mini curso, você já vai sair sabendo bastante coisa. Bom, um outro ponto positivo é isenção tributária com dividendos e proventos. O que isso significa? Quando você compra cotas de FIIs, os pagamentos mensais, que são esses proventos de aluguel, eles são isentos de tributação, pelo menos até o momento em que esse artigo / vídeo foi publicado, o que te garante uma fonte de renda todo mês livre de impostos. Então, o que isso significa? Que nesse momento, se você comprar, sei lá, pode ser o valor que você quiser, 1 milhão em cotas de FIIs, e você receber por mês um valor de cota elevado, ele não vai ter tributação nenhuma. Entendeu? Isso é um pouco diferente do que acontece com outros tipos de investimento, e que é também um fator muito positivo para quem está começando. Agora vamos aos pontos negativos. O primeiro é tributação da venda de cotas com lucros. No caso dos FIIs, se você resolver vender suas cotas, o valor que você teve como lucro é tributado em 20%, mediante pagamento de uma guia DARF. Frisando que se você comprar a cota de R$100 e vender a R$150, o que será tributado é apenas o lucro, ou seja, 20% sobre os R$50. Bom, aqui tem dois problemas. O primeiro problema, na verdade, é uma orientação que é o seguinte. Tem gente que gosta de comprar, por exemplo, ações e esperar ela valorizar e vender. Ou seja, tem uma postura que não é tanto a postura de ser um sócio da empresa. Como vocês vão ver no canal Restauração SA, o que nós vamos passar de informação é o estilo que a gente gosta. Existem várias formas de você fazer investimento. Eu atuo nos meus investimentos como um value investor, ou seja, eu sou um sócio da empresa. Eu não estou especulando em cima. Eu quero ficar com empresas a muito longo prazo para ganhar dividendos e esses dividendos irem me enriquecendo aos poucos. O mesmo vale para os FIIs. Só que tem uma diferença aí. Mesmo quem é hold, ou seja, quem gosta de guardar ações por oportunidades do mercado, eu particularmente não gosto, mas vende, gira a carteira, ou seja, vende uma ação e substitui por uma outra, às vezes do mesmo ramo. Para ações, isso é uma coisa mais tranquila, porque quando você faz essa venda, você não tem que pagar imediatamente o imposto sobre isso, não tem que fazer uma guia logo em seguida para pagar, entendeu? Não tem essa, como é que eu vou dizer, essa burocracia. Você declara lá no final do ano no imposto de renda, e dependendo do valor, daquela questão, tem um limite de R$20.000 por mês, dependendo do que aconteça com as suas compras, com as suas vendas, você faz esse cálculo lá. Com os FIIs, você não pode ficar girando a carteira desse jeito.
Por quê? Você vai ficar comprando, vendendo, pagando sempre 20% sobre o lucro. Então, o FII ele é mais estável. Isso ainda não é o ponto negativo em si. O ponto negativo em si é a tributação. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte. Seria bom você temperar sua carteira com FIIs e ação para você ter duas margens de estratégia. Então o ponto negativo real aqui é esse. Você quer vender um FII, quer tirar ele da sua carteira, por exemplo, quer vender uma parte, você vai ter sempre que pagar 20% de tributação, que é um valor elevado, sobre o lucro. E vai ter que parar, fazer uma guia DARF, pagar no Banco do Brasil. Ou seja, tem um monte de burocracias para você vender. Então, você comprar um FII exclusivamente com o valor para ter uma valorização na cota e revender, a mim não parece um bom negócio. O bom negócio é você comprar um FII de um fundo de investimento que tem um conjunto de imóveis bons, ou um conjunto de papéis sobre fundos de imóveis bons, para viver dos proventos dos dividendos e reaplicar, entendeu? E não ficar vendendo. Então esse é um ponto negativo, mas pode ser um ponto bom para te orientar na sua estratégia de investimento, se você tem esse perfil de investimento. Cada pessoa tem um perfil de investimento. Não sei se ficou claro. Se vocês tiverem alguma dúvida, vamos deixar também todos os canais para tirar dúvidas. Segundo ponto, menor potencial de valoração em relação às ações. Esse ponto negativo também foi mencionado entre os positivos. Por quê? De um lado você tem menos risco, mas você também tem menos retorno. Como eu disse, não existe almoço grátis. Como há menores riscos e há menor volatilidade, o potencial de uma cota disparar é menor do que acontece numa ação. Porém, o risco também é menor. Então é uma regra da proporcionalidade. Você vai ter muito menos risco, só que assim, dificilmente você vai comprar um FII por R$100 e ele vai estar R$300 em 2 anos. Isso acontece muito mais com ações. Por isso que é bom no seu conjunto geral de investimentos você ter tanto FIIs quanto ações. Nesse minicurso a gente vai se concentrar nos FIIs, mas aí você já fica, com base nessas informações, você já pode organizar na sua cabeça o seu perfil. Além disso, o investimento com caráter previdenciário em FIIs, isso é, aquele investimento a longo prazo, é para ter uma renda extra até alcançar a independência financeira. Não possui estratégia focada em valoração da cota, e sim adquirir cada vez mais cotas e recebendo cada vez mais dividendos. É o que eu falei. Pelo menos nosso entendimento aqui é que o objetivo final não é a valorização da cota. A valorização da cota é um bônus. Você escolher bons produtos com bons administradores. É uma coisa a mais. Mas a estratégia é uma estratégia a longo prazo para você ir recebendo proventos, você fazendo novas compras e esses proventos no outro mês irem aumentando, virando uma bola de neve, te ajudando, enfim, a ter uma renda passiva, garantida e segura. Assim, temos que os pontos positivos superam os negativos. Uma observação importantíssima, em que pese serem mais estáveis, os FIIs são ativos de renda variável e, por conta disso, possuem um risco inerente. Dessa forma, é extremamente recomendável que, ao você se interessar pela aquisição de um fundo imobiliário, sejam adquiridos fundos com alta liquidez. Isso é, aqueles fundos que são negociados na bolsa a valores superiores a 150 mil. Eu coloquei 150 mil com referência, mas se você está entrando agora, você pode até pegar 200 mil. O que é essa liquidez? É o seguinte, tem pessoas comprando e vendendo aquele fundo todos os dias, entendeu? Todos os dias tem muita gente comprando e vendendo. Por quê? Se você comprar um FII e você precisar do dinheiro, você não vai ficar preso com aquele fundo. Se aquele fundo cair muito e você ficar desesperado, apesar de ser um absurdo você vender na baixa, é errado. O certo é você manter a calma, aguentar mais um pouco, esperar, estudar se aquele fundo vai voltar ou não, você ter essa disponibilidade. Isso é liquidez. Eu, particularmente, coloquei aqui uma regra geral, mas os fundos que eu tenho em carteira são fundos com liquidez diária maior, de R$1 milhão. Isso que eu estou colocando aqui é o mínimo, entendeu? É o mínimo. Fundos que são negociados todo dia. Via de regra, as ações possuem maior liquidez que os FIIs. Isso é evidente, né? As ações existem há séculos e são um produto mais consolidado, mais conhecido, que tem maior captação popular. Mas existem muitos FIIs hoje em que você consegue alcançar essa liquidez. Então, fundos líquidos são aqueles que, se você precisar vender ou comprar no mesmo dia, você terá segurança e facilidade nessas operações. Essa observação é bem importante. Para obter informações sobre a liquidez desses fundos, basta digitar o nome do fundo do Google em relação com investidores que você vai achar.
Qualquer FII que se preze, qualquer FII, eu acho, que esteja na Bovespa tem que ter um portal de relação com investidores que traz essas informações. Além disso, e aqui não vou fazer propaganda gratuita, mas tem vários sites e softwares de celular, aplicativos especializados em FIIs também, que você vai encontrar todas essas informações, inclusive para comparar os FIIs. Voltando, aqui eu repeti a mesma frase que você precisa vender. Vamos para os tipos de FIIs. Existem diversos tipos de fundos de investimento. Os mais tradicionais são similares ao exemplo acima, que é aquele que eu dei do aluguel. Você construir um prédio e esse prédio ter aluguéis mensais e esses aluguéis serem divididos entre os cotistas do fundo, que são os chamados fundos de tijolo, onde você adquire uma fração de um imóvel ou de um conjunto de imóveis e recebe no final do mês uma fração do aluguel. Dentro dessa modalidade, existem diversas áreas diferentes para investir. Imóveis residenciais, imóveis empresariais, lajes corporativas, galpões de logística, universidades, mesmo shopping centers. Já pensou em ser dono de um pedacinho daquele seu shopping preferido? Muitos shoppings, por exemplo, eu estou falando de São Paulo, da cidade de São Paulo, você no FII você vai ser dono de um pedacinho daquele shopping. Tipos de FIIs, aqui eu vou dar os exemplos. Imóveis residenciais, são chamados real estate. Lajes corporativas, que são lajes grandes, em que eles alugam para grandes empresas para formarem aqueles setores que tem aquelas empresas gigantes com call center, etc. Shopping centers, os diversos shoppings, galpões logísticos, entre outros. Entre os outros, nós já temos FIIs de faculdade, FIIs de hospitais, uma série de outras coisas também que estão surgindo. Mas aqui eu coloquei os mais tradicionais. E aí, uma dica, prefira sempre fundos multi-imóveis, multi-inquilino, multilocalidade e multissetor. Quanto mais diversificado e com qualidade, melhor. Então, sempre multi. O que é isso? Vou te dar um exemplo aqui. Você vai pegar um fundo de imóveis residenciais na cidade de São Paulo. Então, se você pegar um fundo que tem imóveis, sei lá, diversos imóveis, você vai ver a qualidade dos lugares, na Faria Lima, nos bairros mais chiques de alto padrão da cidade. Aí você vai ver se esse fundo, por exemplo, tem imóveis em outros locais também. E sim, é um fundo de imóveis residenciais que tem em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Amazonas, no Rio Grande do Sul, um fundo diversificado. Então, você tem um risco muito menor, porque, por exemplo, acontece uma crise localizada num determinado estado da federação. Você tem fundos espalhados por todos os locais. Agora, quando você está falando de questões empresariais, por exemplo, galpões logísticos, é muito bom você ter fundos também diversificados pelo Brasil, multi-inquilinos, ou seja, tem diversos pessoas alugando, locatários, em várias localidades e com muitos setores. Então, assim, vou imaginar um galpão logístico gigantesco aqui no estado de São Paulo, e lá tem, sei lá, uma empresa de varejo, sei lá, um Magazine Luiza, tem um fundo de importação de eletrônicos, tem um fundo de uma outra coisa. O que é isso? Você tem uma variedade, você está pulverizando o seu risco. Por quê? Se um setor específico, vamos supor que o setor de eletrônicos, de alguma maneira, ele tem algum problema. Só que você tem tantos locatários diferentes que o seu risco fica diluído, ou seja, o risco de vacância, ou seja, de um daqueles locatários não pagar, ele fica muito diluído. Então, quanto mais multi você tiver, melhor para você. Então, é sempre bom pegar fundos diversificados, que tenham muitos imóveis, que estejam espalhados em vários lugares do Brasil, que tenham inquilinos com qualidades diferentes, ou seja, empresas de investimento diferentes, ou mesmo até no caso dos imóveis residenciais também, inquilinos de natureza diferente. Às vezes tem imóveis que são aqueles imóveis que eles fazem híbrido, pessoa física e lojas, enfim, isso também te dá uma garantia melhor. Aqui vou aproveitar para falar uma coisa breve, que é sobre os contratos. Via de regra, existem dois tipos de contratos típicos e contratos atípicos. Os contratos típicos são aqueles regulados no Código Civil. Os contratos atípicos, que são mais complexos, geralmente, via de regra, eles prevêem um contrato mais longo, com maior elasticidade no tempo, e com multas mais altas. Ele é mais sofisticado. Então também dê uma olhada e valorize FIIs que tenham bons contratos atípicos. Inclusive, se você for atrás, você consegue até ler, não a parte sigilosa, mas a regra geral de como é esses contratos.
Então aqui dentro dessa parte da diversificação, eu também incluiria essa questão dos contratos serem típicos ou atípicos para você dar uma estudada. Uma atenção importante nos fundos de tijolo fica por conta da qualidade dos ativos. Então assim, quando você vai comprar um fundo que é de um prédio para alugar, para morar, que é para uma empresa se instalar, você tem que ver a qualidade dos ativos, localização, qualidade da construção, não que você precise ser um mega engenheiro, mas você olhando as características que tem no próprio relacionamento de investidores, eles te falam, você consegue ter uma noção de estrutura de material empregado, às vezes um arquiteto muito bom que fez a obra, a empregabilidade daquele prédio, então é um prédio multiuso, por exemplo, é um prédio que serve para lajes corporativas, vamos supor que esteja embaixo de lajes corporativas, ele com algumas poucas reformas consiga fazer eventos, então tudo isso é uma coisa que você tem que dar prioridade nos fundos de tijolo. A qualidade do imóvel. A gente vai ensinar outros índices, outros critérios aqui importantes, mas a qualidade do imóvel é algo que você tem que ter muito em mente. Há também fundos que são constituídos em conjuntos de investimentos, títulos de outros fundos de investimentos, atrelados ao mercado imobiliário e que a legislação permite constituir um FII. Então o que é isso? Imagina uma grande consultora, investidora, que tem um grande know-how sobre investimento em ações. E eles querem fazer um FII. Então eles montam um FII estruturado e registram eles com fundos de fundos, com títulos de crédito do imóvel. Como eu disse ali naquela hora da natureza jurídica, esses fundos de papel eles têm que estar ligados ao mercado imobiliário de um jeito ou de outro. É isso que a legislação regula. Via de regra. Existe uma pequena porcentagem nesses fundos que são de outros investimentos, mas a vinculação dele é ao mercado de fundo imobiliário. Qual que é a vantagem dos fundos de papel? É que às vezes eles têm tantas cotas de outro fundo que você tendo um fundo só de papel você fica bem diversificado, que é o que eu vou colocar a seguir aí. Imagine um fundo de papel que possui centenas de milhares de cotas de outros 5 fundos de tijolo. E após receber os dividendos e arcar com as taxas de administração, distribui o restante para os cotistas. É como você ter 5 fundos investindo em apenas um. Nesse tipo de fundo, é importante mapear os tipos de investimento que são feitos, na mesma proporção em que se deve estudar os ativos de fundo de tijolo. Então, eu vou te dar um exemplo. Tem um dos investimentos que esses fundos de papel usam, que são os CRIs, que são cédulas de crédito imobiliário, que, por exemplo, ele não é coberto pelo FGC, que é aquele fundo de garantia, que tem aquele limite de 250 mil. Então, assim, tem alguns fundos que investem parcelas em coisas um pouco mais arriscadas para o investidor leigo. Então, como eu sempre orientei a pessoa estudar antes de investir, ela tem que estudar tipo por tipo de investimento antes de comprar o fundo e se ela quer aceitar aquele risco ou não, entendeu? Porque principalmente para quem está começando, talvez seja melhor investir no fundo que ele realmente entende no começo. Feita essa ressalva, vamos passar alguns critérios básicos para selecionar um fundo imobiliário. Existem outros critérios, tá, mais sofisticados, mas como é um mini curso, vamos para os critérios básicos. O primeiro é a qualidade dos imóveis, né? Qualidade. Veja no site da relação de investidores a localização dos imóveis, use também o Google Maps, veja de cima, veja de baixo, procure outras fotos, veja as estruturas das construções e tenha sempre isso em mente. Essa pergunta, no conjunto de ativos que compõem seu fundo, quantos são imóveis prime? Isso é de alta qualidade. Segunda coisa que você tem que ter em mente é a vacância, que é a parte proporcional não alugada. Então imagina que você tem um fundo que tem 10 galpões, por exemplo, e que nesses galpões, vamos supor que a soma deles, aqui eu usei o exemplo de um imóvel, vamos imaginar que são galpões. A soma dele tem 200 mil metros quadrados e tenha 20 mil sem alugar. Então, esse FII tem uma vacância de 10%. Quer dizer, do valor que a tua cota cheia você ia receber, você está perdendo 10%. Em português, claro, é quanto dinheiro está sendo desperdiçado por mês que se reflete na sua cota. É quanto dinheiro você está deixando na mesa. No mundo de hoje, especialmente nesse momento de pandemia, a gente tem que ter um pouco de cuidado também para não pré-julgar os fundos. A situação que nós estamos vivendo, a meu ver, ela é provisória e atípica. Então você tem que estudar o histórico de vacância do fundo e sua média. Porque a tendência, se você pegar um fundo que tem, sei lá, 10 anos, eu sei que os FIIs são novos, mas 20 anos para FII é um fundo considerado com histórico razoável. E pegar os últimos 2 anos que ele foi ruim,
você tem que fazer uma projeção com base na história e com base na razoabilidade. Nós vivemos um momento atípico. Isso é muito importante, tá? Você não prejulgar nenhum desses critérios por um mês isolado. Você estudar o histórico. E aí outra coisa, esse caráter que eu estou colocando aqui de requisitos, ele tem que ser analisado como um indicativo. É um indicativo entre vários. Você estuda todos eles. E aí você vai ter o seu critério. Ok? Estou trazendo 7 aqui até para não ficar muito complexo. Bom, o terceiro é o chamado Dividend Yield. Basicamente, é a proporção de dividendos, ou nesse caso, de proventos, que você recebe em relação ao quanto que você pagou pelas cotas. Por exemplo, você comprou uma cota por R$150 e no mês seguinte você recebeu R$1,50. Ou seja, você recebeu 1% de proventos. Então, seu Dividend Yield é 1%. 1%, como eu já disse antes, quando eu avisei que não existe almoço grátis, não é um valor padrão para FIIs. Eu estou dando um exemplo aqui mais exato só para você entender então o que é o Dividend Yield. É quanto de porcentagem você vai receber naquele mês. Você tem que comparar, via de regra, esse Dividend Yield, por exemplo, você está falando de fundos de logística. Entre os fundos de logística, para ver qual que é o mais interessante, e saber se ele é mais interessante mesmo, porque você não pode analisar isso isoladamente, lembre-se. Às vezes o yield de um é um pouquinho melhor que o outro, mas o outro é muito mais seguro, está mais tempo no mercado, então tome bastante cuidado com isso. É importante analisar o dividend yield acumulado no ano, também nos últimos 6, 12 meses também é um ano, né? Mas enfim, em função de não ser influenciado por eventos não recorrentes. Exemplo, uma indenização em função de uma grande vacância. Aqui é um exemplo que teve num fundo que eu tenho alguns meses atrás, ele teve um pagamento assim muito elevado. Eu falei, nossa, mas está muito diferente. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, uma das empresas de um galpão, ele entregou o contrato, pagou uma multa alta e isso veio no pagamento da cota. Só que o que acontece? Nos meses próximos agora, esse mega galpão vai ter uma vacância, ele não vai mais pagar o aluguel. Então, na verdade, o que parece ser bom não é tão bom assim. Se você pegar um recorte isolado de um único mês, você pode ter problema depois. E um outro critério básico importante é o preço sobre o valor patrimonial da ação, chamado P sobre VPA, que nesse caso é sobre a cota, né? Que é o equivalente à ação, só que nos FIIs. Então nós temos que o preço é o valor da cota e esse preço é dividido pelo valor patrimonial, que é o valor avaliado dos imóveis, ou seja, o conjunto de bens que aquele FII tem como sua propriedade, dividido pela quantidade de cotas. Pois bem, o preço sobre VPA, o P sobre VPA, nós temos que o P é a cota, e aqui nós vamos dar um exemplo, uma cota de R$120. E o VPA, nesse caso, é o valor de todos os bens ativos, ali concretos, principalmente no fundo de tijolo, então de R$80 milhões, dividido pelas cotas, que aqui a gente está dando um exemplo de 200 mil, e chegamos no valor de R$400. Então o P sobre VPA, nesse caso, daria 0,3, que é um valor assim surreal. Então, nesse caso, nós temos um P sobre VPA 0,3, que é um caso que nem corresponde com o mercado, porque isso estaria muito descontado. Lembrando que o P sobre VPA de 1 seria o preço sobre o valor patrimonial equilibrado. O menor que 1 ele estaria em tese descontado, ou seja, mais barato. E o P sobre VPA acima de 1 estaria um pouco mais caro, ou seja, o valor que você está pagando pela cota ele está um pouco desproporcional, no sentido de estar mais valorizado em relação ao valor do patrimônio. Mas aquela ressalva importante que a gente tem que fazer. Às vezes, o que parece caro, na verdade, é barato pela qualidade dos imóveis e pelo futuro que aquele investimento todo tem. Então, você pode ter um P sobre VPA acima de 1 que pareça caro no primeiro momento, mas que na verdade é um baita investimento para o futuro. Se você analisar todo o portfólio que eles estão construindo, e você pode pegar um P sobre VPA muito descontado, tipo esse 0,3, e falar, nossa, que maravilha, olha o tamanho desse desconto. Quando na verdade é um empreendimento cheio de problemas. O P sobre VPA ele não varia tanto assim. No 0,3 eu acho que eu nunca vi. Mas assim, fica em 0,08, 0,9 para 1,20. Essa é a média, assim, tem algumas alterações, como tudo existem exceções, que o investimento é bom e que está um pouco diferente disso, mas é aquela coisa. Tente pegar a média do mercado como referência e lembre-se sempre disso. Na prática, indicadores indicam, eles devem ser interpretados dentro de um contexto, isso é muito importante.
Bom, agora vamos para o quinto critério básico, que é o risco de liquidez. Como a gente já havia falado, o mínimo dos mínimos, aquele FII tem que ser negociado a R$ 150 mil por dia. Eu hoje sigo um critério de valor maior, 500, R$ 1 milhão por dia. Mas isso limita muito a sua opção de FIIs, entendeu? Mas é aquela coisa. Existem boas ações de FIIs, uma vez que não se pode admitir um risco de liquidez desnecessário. Você está começando, você não pode entrar numa coisa que tem um risco desnecessário, que você fique preso sem poder vender aquilo. Eu coloquei 150 mil aqui, que é o mínimo, porque às vezes a pessoa quer conhecer um fundo diferente, fundo de hospital, fundo de faculdade, uma coisa diferente. E aí, esse é o mínimo dos mínimos. Mas vai ser difícil achar esses fundos mais alternativos ou mais novos, entrantes no mercado, com uma liquidez muito elevada. O sexto critério é o histórico de dividendos ou proventos. E assim, você tem que analisar, nesse caso, o histórico da consistência sempre no contexto da distribuição patrimonial de fundo. Ou seja, às vezes aquele fundo ele teve um não recorrente, ou seja, ele teve um problema grave, tipo um incêndio num galpão, alguma coisa assim. Se você considerar aquele mês como uma verdade absoluta, você vai ter uma situação distorcida. Alguns fundos também, às vezes eles ao invés de pagar, por exemplo, eles fazem uma emissão de cota e eles atribuem cotas para você cotista. Então você ganha 2 cotas ao invés do pagamento naquele mês. Você tem que analisar tudo isso, as emissões, as distribuições de cota, ou seja, o contexto do histórico de dividendos ou proventos. Nunca com um recorte singular de um único mês. Sempre analisando o todo. E aqui eu vou chamar a atenção de novo, e é um momento propício para isso. Estamos no meio de uma pandemia, então você tem que analisar situações excepcionais e analisar situações que aconteceram ao longo das últimas décadas. Um sétimo critério que eu acho importantíssimo é a transparência dos fundos. Analisar as informações expostas ao investidor, em especial relacionada a eventos não recorrentes, ações judiciais, reais causas de vacância, problemas de compliance, etc. Quanto mais clara e direta for essa exposição, melhor, e você vai ranquear melhor esse fundo. Então, eventos não recorrentes, como eu disse, dá um exemplo, sei lá, uma empresa tem um galpão, ela fura lá a terra para fazer uma obra e acha petróleo. Pô, é uma coisa inesperada. Vai ter um relatório que vai ter que ser detalhado sobre isso, porque é uma coisa que não é do padrão, bem detalhado. Ações judiciais que às vezes os imóveis estão sofrendo, ou é necessário uma ação de despejo. Causas reais de vacância, ou seja, o fundo não ficar escondendo o que aconteceu. Sei lá, teve uma infestação de insetos, que é uma coisa que para a mídia fica meio feio falar que um fundo grande teve, sei lá, uma infestação de barata, sei lá. Aí no relatório fica lá uma frase meio, sabe, nebulosa. Não, tem que falar o que aconteceu com o problema. Problema de compliance, então tem um problema ambiental. Só parafraseando para quem não sabe, fazendo um parênteses aqui, o que seria o compliance? Compliance seria a característica, a necessidade que as empresas têm de cumprir a legislação vigente no país. Então, legislação civil, ambiental, criminal, etc. E o que pega muito hoje é a legislação ambiental. Então, às vezes, aconteceu algum problema, o imóvel, um dos imóveis do conjunto de bens heritados regulado, e ali no relatório aquilo não está muito claro. Quanto mais clara e direta for essa exposição, mesmo dos problemas, você se sente mais seguro que no futuro eles vão cuidar desse problema. Ok? Bom, agora vamos a uma pergunta. Como obter autonomia financeira com fundos imobiliários? Tem 2 cálculos que eu acho legal a gente fazer nesse sentido. O primeiro é a autonomia interfundos, isto é, com o que você recebe de provento, você poderá comprar uma cota e fazer uma bola de neve. Então o que é isso? É o cálculo que você vai fazer para quantas cotas você tem que ter para no mês seguinte, sem você pôr dinheiro, já vai ganhar mais uma cota, e mais uma cota, e mais uma cota, e assim por diante. Então, como que você faz isso? Você pega um FII, eu vou pegar aqui o FII AAA, que não existe, você pega o preço dele que é R$ 150, e você divide pelos proventos mensais, que nesse caso 50 centavos por cota. Desse cálculo vai sair um número de cotas X, 300 cotas. Bom, com esse cálculo, que é o preço do fundo dividido pelos proventos, você sabe que quando você tiver 300 cotas desse fundo, no próximo mês você vai ganhar o dinheiro suficiente para comprar uma cota. Mas aí você vai me perguntar, mas não é renda variável? Sim, é uma estimativa. Pode ser que no mês seguinte você possa comprar até mais, a gente não sabe, mas via de regra, quando você consegue comprar uma cota e você recompra, chega uma hora que isso vira um efeito bola de neve. Imagina que para cada FII seu, vamos supor que você tenha, sei lá, 8 FIIs, e cada um dos FIIs que você tem na sua carteira,
você já tem a autonomia de ter uma cota por mês todo mês. Você percebe que tem uma hora que isso fica incontrolável. O dinheiro ele vai crescendo, crescendo, crescendo e não segura mais. Por isso que usam muito essa analogia da bola de neve. Demora para isso acontecer. Reitero, disciplina, seriedade, dedicação de tempo e aportes. Mas acontece. Nesse caso das 300 cotas, são 150 mil reais que te dão direito a comprar mais uma cota. Ou seja, quando você tiver 150 mil reais nesse FII, no mês seguinte, você não põe mais dinheiro nesse FII, você põe em outro que esse já tem uma cota garantida. Entenderam? Essa é a primeira conta para ter autonomia. O que eu chamei de autonomia interfundos, porque é autonomia para cada fundo que você tem na sua carteira. E a segunda é a autonomia financeira, que é com o que você receber de provento, você pode pagar todas as suas despesas mensais, que é o chamado viver de renda, etc. Então vamos imaginar de novo um FII AAA. E você quer uma renda mensal? Renda mensal é muito subjetiva. Tem gente que precisa de 10 mil, tem gente que precisa de 5 mil, tem gente que precisa de 20 mil para viver. Então depende da sua idade, depende do que você está fazendo da vida, se é casado ou solteiro, isso muda muito. Mas eu coloquei aqui como exemplo 5 mil reais. Você pega 5 mil reais e divide pelos proventos, que são 50 centavos, certo? E aí esse valor dividido vai ter o número de cotas que você precisa para sua dependência financeira. Então você tem que multiplicar esse valor pelo valor da cota, e aí você vai saber. Então nesse caso específico, 5 mil reais dividido por 0,5, que é os 50 centavos, dá 10 mil cotas. Então, quando você tiver 10 mil cotas, você vai ter um salário de 5 mil por mês. E aí como é que você vai saber quanto que você precisa realmente em dinheiro? Você pega essas 10 mil cotas e multiplica pelo preço da cota naquele dia. Nesse caso hipotético, 150 reais. Então você vai precisar de 1 milhão e 500 mil reais para receber 5 mil reais por mês. Aí você pode falar assim, meu Deus, caramba, que valor alto, isso é impossível. Não é impossível, porque os juros compostos vão te ajudando. Você vai percebendo com o tempo. Então, o importante é você saber a verdade de como funcionam os investimentos. Sem mágica, sem enriquecimento rápido. Mas se você sabe a verdade, se você leva a sério, as coisas realmente acontecem. Para concluir, vamos falar um pouco sobre como montar uma carteira de fundos de investimento imobiliário. Sempre lembrando que esse minicurso é sobre esse tipo de ativo, mas que na sua carteira global você tem que ter outros investimentos. Você tem que montar um portfólio variado. Então eu vou dar um exemplo aqui só como começar sobre FIIs, entendeu? No nosso canal Restauração SA nós vamos ter passo a passo como montar a sua carteira completa, ensinando ponto a ponto. Bom, primeira coisa, comece com pouco. Diversifique e entenda os diferentes comportamentos entre os FIIs. Então, vou dar um exemplo. Você nunca teve nada de FII na carteira. Vamos supor que você tem um pouco de ações. Um exemplo, entre várias outras estratégias. Estou dando aqui um exemplo. Tá? Você compra um fundo de imóveis residenciais, um fundo de lajes corporativas, um de shopping, um de galpões logísticos e um fundo de papéis, que é aquele fundo de investimento. Aí o que você faz? Você compra um pouco de cada um só e analisa por 3 meses todas as correlações e resultados. O que isso significa? Você tem 5 só para olhar, certo? Então você vai entrar nos relatórios, você vai ver quantos centavos deu cada um por mês, então você investiu o mesmo valor em cada um, sei lá, R$200 em cada um desses fundos, e aí você vai ver qual que te rendeu mais, por que te rendeu mais, qual que você se sente mais confortável, qual que você gostou mais. Ou seja, em 3 meses você vai investir pouco e vai entender aquilo. Porque 3 meses não vão mudar a sua vida. Você está pensando em longo prazo. Daqueles que você gostar mais do setor, você pode comprar mais. Ou seja, você fala, não, gostei, entendi tudo, consigo gerenciar 10 fundos. Aí você duplica. Você compra mais um de imóveis residenciais. E aí você vai ter uma carteira com 10 fundos. Eu acho que o ideal é você ficar sempre entre 7 e 10 FIIs. 7 e 10. Pelo menos para você ter um pouco de diversificação. Agora sim, e aí vai um contraponto que eu vou falar em relação a isso. Quando eu comecei a investir, eu fiz muitos cursos que falavam para você diversificar muito. Eu já peguei e tive uma carteira com muitas ações e muitos fundos ao mesmo tempo, só que colocando pouco dinheiro. Qual que é o problema disso? Às vezes não entra nada, entram centavos, tão pouco, e você não consegue acompanhar todas as coisas. Por isso que eu acho que no começo, e aí eu não estou negando aquela regra geral de que você não pode pôr todos os ovos na mesma cesta. Sim, a diversificação é importantíssima. Mas assim, você vai diversificar quando você
já tá sabendo o que você está fazendo, aí você diversifica, você põe um aporte um pouco maior. Eu acho que no começo, nos primeiros 3, 5 meses, você lembra que depois você vai investir para o resto da vida. No começo é para você aprender. Então, compre menos fundos. Digo mesmo, vocês podem ver no meu canal, compre menos ações, entenda tudo daquela ação para depois comprar uma outra, entendeu? Primeiro domina aquilo que você está fazendo. 3, 6 meses não vão mudar a sua vida. Vai mudar a sua vida, são 5 anos investindo. É melhor você ter 3 meses analisando e depois investir melhor, entendeu? Tudo que eu estou falando é sempre tomando em conta uma carteira onde você já tem uma reserva de investimentos, já tem um percentual alocado em outros ativos, como ações, investimentos atrelados ao dólar, etc. Sempre que você for investir, pense nisso. Faça uma reserva de investimento, que é uma reserva de emergência. Se der alguma coisa errada na tua vida, qualquer coisa, você tem aquela reserva de emergência. Primeira coisa, antes de comprar qualquer coisa, ação, fundo imobiliário, você tem uma reserva de emergência que represente pelo menos 6 meses do seu salário? Beleza. Se a reserva de emergência está investida num lugar que tem liquidez imediata, entendeu? Pode ser um tesouro Selic, alguma coisa que você possa resgatar imediatamente sem muito prejuízo. Então você fez isso? Aí você vai pensar em FIIs e ações, ok? E aí depois você vai pensando em diversificar. E aí, meu recado de novo, não esqueça, toda renda variável possui risco. Existem eventos imprevisíveis, inclusive em relação aos FIIs. Nova tributação, ou seja, a gente está fazendo toda uma projeção com base em proventos com aluguéis que não são tributados. Aí passa a ser tributado, ou uma crise econômica que torna os FIIs mais caros. Tudo pode acontecer. Então você tem que montar uma carteira devagar, entendendo o que está acontecendo e com responsabilidade. Se você quiser mais informações sobre investimentos, seja ações, sejam FIIs, sejam ETFs ou outros investimentos atrelados a dólar, nos acompanhe no canal Restauração SA. Qualquer dúvida sobre esse slide, nos mande um e-mail, entre em contato pelo Instagram, entre em contato nos comentários do canal, que a gente vai responder e solucionar essas dúvidas, ok? Um grande abraço a todos e espero que vocês tenham gostado.